mas jogador de futebol já aconteceu várias vezes no Brasil. O pessoal está treinando na chuva, cai um relâmpago, né, um raio, e o pessoal se machuca. Na praia é muito comum, né? Na praia o pessoal vê tempestade, o pessoal que mora na região cai fora da praia. Eles não ficam esperando lá, não. Né? Eu vi, a última vez que eu fui para a praia foi ano passado, antes da epidemia, da pandemia, lá em Peruíbe foi. Tava eu, minha mãe e minha esposa. Veio a tempestade, o pessoal correu. Nós ficamos lá quietinho, né? Embaixo da árvore, super seguro, na praia, embaixo da árvore, né? O lugar mais perigoso. Olha que sou professor de física, né? Só que estava bem longe a tempestade elétrica. Estava longe, estava uns 5 quilômetros. Mas o pessoal fugiu já, né? Aí ficou umas pessoas na praia, nós ficamos lá. Aí depois não caiu nenhuma chuva, só veio de longe, foi para longe, e o pessoal voltou, né? Mas tecnicamente eu corri o risco, mas a minha família, né? Corremos o risco de levar um choque, né? Mas a gente chega a tempestade aqui, tá lá, eu, minha esposa, minha mãe, nas cadeiras de praia embaixo das palmeiras, né? Que é a parte mais alta da praia. Onde vai cair o raio? Vai cair sobre o formigone, né? Nós estamos tratando sobre energia, potencial elétrica, que foi que eu tratei na última aula com vocês. Potencial elétrica, né? A letra nós usamos para energia potencial elétrica, normalmente é o epsilon, e ela é parecida com a força eletrostática. Tem a constante eletrostática, a carga da partícula geradora, vezes a carga da partícula de teste, dividido pela distância entre essas duas partículas. Qzinho, aqui é a distância. Tá? Então, nós chamamos de maiúsculo a partícula geradora, e essa aqui nós chamamos de partícula de teste também. Tá? Esse é o conceito do potencial elétrico, energia potencial elétrica. A unidade de medida de qualquer assunto de energia nas engenharias, na física, a energia são duas unidades. Ou é joules, ou é calorias. Opa, 3 cal, não faz sentido, né? Calorias. Na energia potencial elétrica, nós não vamos usar calorias, vamos usar joules. Tá bom? Perfeito. Isso aí eu já expliquei na semana passada, tá? Então, se eu quiser calcular a energia potencial elétrica, eu falei que tinha a ver com a altura. A altura, no caso de energia potencial mecânica, né? Gravitacional. Energia potencial gravitacional tem a ver com a altura. Quanto maior a altura, maior a energia potencial, tá? Aqui, quanto maior a distância, mais fraca a energia potencial elétrica, porque é dividido pela distância e não multiplicado, tá? Então o que acontece? Se você aproximar as cargas, maior vai ser a energia potencial elétrica. E o que é o potencial elétrico? Na energia potencial, na energia
potencial gravitacional. Eu sempre associo dois corpos, a Terra e um objeto numa certa altura, por exemplo, um fruto numa árvore. Então a altura do fruto tem uma energia potencial que vai gerar uma queda, depois uma velocidade e um impacto. Tá? Então conforme maior a altura lá do fruto na árvore, ou do galho que vai cair, maior a sua energia potencial gravitacional. Aqui é o contrário, tá? Energia potencial elétrica, quanto mais próximo, maior a energia potencial. Quanto mais distante maior a distância entre as partículas, menor é a sua energia potencial elétrica, tá? A energia potencial elétrica, ela tem uma questão das atividades dos alunos, pergunta se ela é uma grandeza vetorial ou é uma grandeza escalar, ou se ela não é nenhuma grandeza, né? A energia potencial, ela é uma grandeza escalar, ela não é uma grandeza vetorial, né? Bom, isso aqui, lógico, eu dou exercício para vocês, é só substituir os valores e calcular a energia potencial em joules, tá? Ou microjoules, ou nanojoules, ou milijoules, mas é dado em joules. Perguntas aí? Deixa eu ver aqui no chat. É muito ruim você dar aula e ficar olhando pro chat, tá, gente? Eu tenho dificuldade com isso. Mas ninguém perguntou nada. Qualquer coisa vocês podem interferir na aula via voz, para mim é melhor para ajudar vocês, tá bom? Bom, vamos dar um exemplo, vai numérico, rapidinho. Aqui eu tenho uma partícula aqui. Vamos dar valores ali, deixa eu apagar isso aqui. Mesma situação dali, tá? O Q vale 3 microcoulombs. A carga teste vale 2 Acho que quase vou apagar tudo aqui, ficou gordura. 2 microcoulombs. A distância entre as partículas, vamos supor aí 2 centímetros. Lógico, a constante K ela é sempre 9 vezes 10 a nona. Nove vezes 10 a nona. Então você só substitui na equação. Energia potencial vai ser 9 vezes 10 a nona vezes Q, 3 microcoulombs, 3 vezes 10 a menos 6, vezes Qzinho, 2 microcoulombs, dividido pela distância ao quadrado, que é 2 centímetros, distância normal, não é distância ao quadrado, distância ao quadrado é força, dividido pela distância 2 centímetros, 2 vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 é para transformar centímetros em metros, tá? Então aqui, ó, dá para cancelar esse com esse. 9 vezes 3. 9 vezes 3, 27. 10 a nona com menos 6, 3. Com menos 6, menos 3. Dividido com 10 a menos 2. Divisão de potência na mesma base, subtrai os expoentes. Então aqui vai dar 27 vezes 10, vai ficar mais 2, menos 3 mais 2, menos 1. Então, energia
2,7 joules. Tá? Então aqui é um exemplo numérico bem simples de substituição de valores, né? Calcula a energia potencial de duas cargas. Opa, chegou pergunta aqui. Alguém tem na sala. Não chegou não, é o chat que manda mensagem. Tudo bem com vocês aí? Estão ouvindo? Estão me ouvindo bem? O Nicolas respondeu que sim. Bom, energia potencial elétrica é isso, tá? Bom, agora... Beleza, Beatriz também respondeu. Agora eu vou mudar para um conceito que é o potencial elétrico. Então, o potencial elétrico, né, é dado pela seguinte razão, por duas fórmulas, tá? Uma que é o seguinte, é o K, constante eletrostática, vezes a carga geradora, tá bom? Dividido pela distância até o ponto que você quer analisar o potencial elétrico. Então aqui assim, ó, você tem uma carga, um corpo com uma carga elétrica. Aí você vai até uma certa distância, tem um ponto P, um ponto no espaço, tá? Não tem nada lá, é um vazio. Aqui tem uma distância. É a distância de Q até o ponto P. A diferença aqui do potencial elétrico para a energia potencial elétrica é a carga teste. Aqui não tem a carga teste. Ou seja, o potencial elétrico é a própria energia potencial elétrica dividido pela carga teste. Então você tem essas duas fórmulas, tá? Para potencial elétrico. É dada em volts, tá? E, obviamente, se a energia potencial é uma grandeza escalar e a carga também é uma grandeza escalar, escalar por escalar vai dar escalar. Então, a potencial elétrico também é uma grandeza escalar. Aí você pode usar tanto a Fórmula 1, se te fornecer a constante, a carga geradora e a distância, ou se te fornecer a energia e a carga teste. Você usa a Fórmula 2. Então você tem duas opções aqui. Então vamos fazer um exemplo, tá? A carga geradora tem 3 microcoulombs. A distância, novamente, eu vou colocar 2 centímetros. Tá? E o K, 9 vezes 10 a nona. Muito bom, agora nós vamos calcular energia não, perdão. Potencial elétrico vai ser igual ao 9 vezes 10 a nona. A unidade disso é Newton, metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá? A unidade da constante eletrostática. Vezes a carga, 3 microcoulombs, dividido pela distância, 2 centímetros. 10 a menos 2. 9 vezes 3, 27. 27 dividido por 2, 27 dividido por 2. Vai dar 0, caiu 7. Aqui vai dar 3 vezes 2, 6. Sobra 1. 13,5. 13,5. 13 com 3, 26. Com mais 1, 27. Então atenção aqui, 13,5. Atenção não, aqui é volts, né? Potencial 13,5 vezes 10. 9 com menos 6, 3.
3 com mais 2, 5. 5 volts. Vocês perceberam que eu coloquei os mesmos valores lá, né? Do outro exercício. Coloquei os mesmos valores. Aí a pergunta é, e se eu pegar a energia que tinha dado no outro exemplo, né? A energia no outro exemplo foi o quê? Eu não lembro qual foi a energia lá. Vocês podem falar? Olhando aí. Vocês anotaram? Não? Sem problema. Eu acho que foi... Alguém lembrou, anotou a energia potencial na outra lousa aqui? Acho que foi 2,7, não foi? 2,7, isso, lembrei. 2,7 joules dividido pelo Qzinho. Qual que era o Qzinho na outra? 2 microcoulombs. Tá? Isso, né? Agora, né, Nicolas? Depois que eu coloquei na lousa, você lembrou? Tá bom. Tá? Então, aqui, ó. Tá, só para ressaltar que volts é igual joules por coulombs. Joules por coulombs vai dar volts. Bom, então se você dividir aqui, ó, 2,7 por 2 vai dar 1,35, esse por esse, dividido por 10 a menos 6. Você passa para cima, muda o sinal para positivo. Vai ficar 1,35 vezes 10 a sexta. Se você passar a vírgula para cá, né, se aumentou o número, você diminui lá, vai ficar 13,5 vezes 10 a sexta. Exato, 10 a quinta. 13,5 vezes 10 a quinta. Igualzinho a resposta aqui. Então, tanto faz as duas equações. Então, para exercícios que eles te dão a energia potencial, a carga teste, você usa essa. Para exercícios que eles te dão a constante elétrica, a carga geradora e a distância até um ponto qualquer no espaço, você usa essa. E finalmente, né, aonde que eu quero chegar hoje? Na DDP, famosa DDP, diferença de potencial, tá? Então, vocês têm aqui ó, uma carga aqui. Então é DDP, diferença de potencial elétrico. Diferença de potencial elétrico. Então, aqui você tem uma carga aqui, uma carga geradora. E a uma certa distância, uma distância, eu vou chamar de D1. Você tem, como é essa partícula aqui, ela é um ponto no espaço, eu coloco uma bolinha para ficar mais fácil de visualizar, tá? Ficou horrível meu círculo, mas imagina isso aqui um círculo, tá? Todo esse raio aqui, ó, esse raio D1, seria para todas as posições aqui, ó, em volta da carga. Aqui você vai ter um potencial 1. Porque qual que é a fórmula do potencial? K, a carga pela distância. Não é isso que nós fizemos agora? Carga, constante eletrostática no vácuo e a distância.
Se eu aumentar a distância, vamos chamar aqui, ó. Desculpa meu círculo, tá? Esse é meio não ser círculo. Mas aqui eu tenho um D2. Então no potencial elétrico 1, eu tenho distância 1. No potencial elétrico 2, que é aqui, nessa linha tracejada, eu tenho o potencial elétrico 2. Distância 2, aumentei a distância. Se eu fizer mais uma outra distância, vai embora. Tá? A uma distância 3, eu tenho o quê? Um potencial 3. Obviamente, quanto maior a distância da partícula, menor o potencial elétrico. Tudo bem até aí? Tá, e o que é a diferença de potencial? O que é a diferença? É menos. Tá? Aí vamos ver como está no livrinho de vocês aqui. Isso tudo que eu estou falando está na página. O pessoal como chama lá? Do Paulista não recebeu o livro, tá? O pessoal do Belval recebeu. É isso mesmo, tá? Aqui eles chamam de U. Então, só para eu fui olhar a forma que eles usam as letras. Cada livro coloca de uma forma. Então, eu gosto de deixar todos. Quanto maior a distância, maior o potencial elétrico. Não. Assim, quanto maior a distância da partícula, menor o potencial elétrico. Porque você divide aqui, ó. Ao dividir pela distância, maior a distância, menor o potencial. Então, por exemplo, V1 aqui, ó, potencial elétrico 1 é maior que o potencial elétrico 2, que é maior que o potencial elétrico 3. Por causa da distância, tá? V3 é K, Q, distância 3, tá? Beleza, Nicolas. Bom, e daí? Qual que é a... Nós chamamos de diferença de potencial a letra U. Tá? Que também depois nós vamos conhecer lá na eletrodinâmica como tensão. Tá? E aqui também é dada em volts. Então U, tá? Entre, por exemplo, 1 e 2, 1 e 2 é potencial de 1 menos potencial de 2. É só subtrair os dois. Não sei se pegou ali. Pegou. É só subtrair. No livro tá chamado aqui de A, B e C. De A e de B. Tensão. Potencial de A menos potencial de B. É só subtrair. Tá bom? Very good. Perguntinhas? Ah, isso. Ah, boa pergunta, Luísa. Gostei, hein? Ponto positivo para Luísa. A Luísa, lá eu não falei do negócio chamado trabalho, tá? Trabalho de uma carga. Ela só vai acontecer o trabalho de uma carga elétrica quando ela for de uma linha equipotencial
até uma outra linha equipotencial. Aí realmente vai realizar o trabalho. Tá? Quando a partícula, né, partícula de teste, sai de uma superfície equipotencial, da mesma equipotencial, e vai para uma outra posição da linha equipotencial, isso aqui chama-se linha equipotencial. Tá? Nesse equi quer dizer igual. Tá? Igual. Então nessa linha tracejada aqui, o potencial elétrico é o mesmo. Se sai daqui e vem para cá, né, a diferença vai ser, por exemplo, 10 menos 10, vai dar zero. Então, na mesma linha equipotencial, vai ser nulo. De uma para outra, o trabalho realizado vai existir. Tá? Uma outra fórmula que tem para isso daqui, ó, para a diferença de potencial, tá? É que ela é o trabalho dividido pela carga de teste. Tá? Ou seja, se o potencial, a diferença de potencial, né, o D, estão enxergando aí? Eu coloquei no polo. Então, se a DDP é igual ao U, né, mesmo símbolo, a diferença de potencial, que é a tensão, é o trabalho dividido pela carga, e a outra fórmula é que o potencial é V1 menos V2, ou seja, para que esse seja igual a esse, né? Então, o que acontece com o trabalho? O que é o trabalho? O trabalho é a própria carga dividir vezes, isso aqui tudo é igual ao conceito de trabalho. Eu acho que vocês não estão enxergando. Então, o conceito de trabalho de uma carga é a multiplicação da carga vezes a diferença de potencial. Né? Esse aqui é o conceito de trabalho dividido pela carguinha teste. Aqui, ó. Porque se eu cancelar essa com essa, vai dar o quê? O U. Que é aqui, ó. Cadê o U? V1 menos V2. Tá? O conceito de trabalho é isso aqui.